Nessa aula, o que eu quero trabalhar contigo é um princípio da organização que eu aprendi com a minha mentora de organização, Thaís Godinho, e ela diz: "É impossível organizar tralhas, é impossível organizar tralhas". Então a primeira coisa que você tem que fazer para ser mais produtiva e ser mais organizada é destralhar. Existem destralhes que são físicos, é você tirando as coisas que não servem mais, olhando para gavetas, ambientes, escritório, agenda. E existem destraves que são mais subjetivos, mais sutis, que é você olhar, assim, para projetos, para pessoas, e não é jogar a pessoa fora, né, é se livrar nesse destralhe da angústia do envolvimento com a pessoa. É se desligar de algumas coisas que não faz mais sentido e que principalmente estão roubando o seu foco, estão roubando o seu foco. E nessa aula, a gente vai fazer um exercício de uma tabela que eu acho incrível, para que você consiga entender aonde você tem que pôr foco. Então, assim, não tem como organizar aquilo que está absurdamente bagunçado. Não tem como organizar tralha. Primeira coisa, destralhe. Quantas vezes, né, a gente faz faxina, limpeza e aquilo dá uma sensação dentro do peito de bem-estar, né? Parece que abre espaço dentro da cabeça da gente, dentro do coração da gente. Você precisa desse espaço interno para poder colocar o seu projeto rodar, para poder colocar o seu negócio no ar. Você precisa de espaço físico para poder colocar as coisas acontecerem. Você precisa de calma na alma para poder gerar paz e pix, né? E você precisa abrir espaço dentro da sua cabeça, dentro da sua agenda, né, essa lacuna de tempo para que você consiga fazer as coisas. Então eu te convido a se livrar muito do que está sobrecarregando as suas ações e está te impedindo de crescer. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estive recentemente, passei por uma situação de saúde e estive internada. E naquele momento, todo o meu negócio parou, porque eu estava lá, eu sou a inteligência do meu negócio, estava internada, passando por uma situação de pedra no rim. Eh, e eu acho que essa pedra no rim, Deus é tão lindo, né, que ele me deu de presente essa pedra no rim, para eu entender, o que que é foco. Eu acho que foi o maior curso de foco que eu já fiz na minha vida, foi a tal da pedra no rim. Eu trabalho muitas horas por dia, eu me envolvo em vários projetos, mas nenhum deles estava me dando a renda passiva que eu precisava para caso eu ficasse doente, não colocar em risco o meu negócio, a minha família, o sustento, né, a escola dos meus filhos, a gente dar conta da própria vida, os meus sonhos. Então, assim, mesmo sendo muito dedicada ao meu trabalho, eu ainda não estou focando no que de fato importa. Eu não estava olhando, não estava, né, olhando para aquilo que ia de fato em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos fazer total diferença. Eu tenho certeza que nem tudo que você faz agora faz total diferença na sua vida. Tenho certeza disso. Tem muita coisa que você está fazendo, está se perguntando: "Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu disse esse sim? Por que eu estou dedicada a essa pessoa? Por que eu me enfiei nesse projeto? Por que eu me enfiei nessa parceria?". Então, assim, está na hora de você se livrar de tudo isso, para que você possa se dedicar ao que de fato importa. E aí eu vou te ensinar uma tabela agora, que eu gosto muito, que faz parte da prática das minhas alunas, para que você possa aprender, como minha aluna também, e ficar pronta. Essa tabela vai te ajudar a ficar pronta para aqueles 6 papéis da empreendedora, que eu explico dentro do Destrave, que são os 6 papéis principais que a gente assume na empresa, e você vai ficar pronta para poder fazer a coordenação desses 6 papéis, tá. O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você vire seu caderno no sentido paisagem, sabe, no sentido não é retrato, que você deite seu caderno no sentido paisagem, porque a gente vai desenhar aqui uma tabelinha. Com o seu caderno nessa posição aqui, que é a posição de retrato, o que eu quero que você faça? Quero que você faça 3 colunas, assim, eh, 3 colunas que vão ser utilizadas para a gente fazer o preenchimento da tabela,
e é uma quarta coluna que a gente vai colocar o resultado, tá? Então, nesse momento, 3 colunas importantes, tá? 3 coluninhas. Essa, olha que desenho lindo. Essa coluninha, você vai colocar na primeira coluna, a gente vai chamar de competência. A segunda coluna a gente vai chamar de habilidade, e aí você já entendeu que você tem que ter habilidades para gerar pra enfrentar desafios. E a terceira coluna a gente vai chamar de ação, tá? E aqui a gente vai criar um plano de ação para lidar com as coisas que você tem que lidar neste momento. Já levando em consideração o princípio de desafio e habilidade, o princípio do distrai, o princípio da sobrecarga, que a gente já falou, tá bom? Então, vamos supor que você queira desenvolver uma competência, que é a competência de vendas, né? Você quer vender mais, porque daí esse é o desejo de 10/10 das empreendedoras. Vender mais para clientes, não amigos, porque quando a empreendedora conhece, ela vende para os amigos dos amigos, então ela quer vender mais para clientes que não sejam esses clientes conhecidos, aquela coisa, ela quer ter novos clientes, tá? Quais são as habilidades que a empreendedora tem que desenvolver para ter novos clientes? Então, vamos colocar aqui no exemplo que ela tem que ter uma habilidade de divulgação, certo? Uma habilidade de divulgação. Uma habilidade de fazer oferta do produto, do serviço dela. Uma habilidade de comunicação, uma habilidade que ela vai desenvolver para poder vender mais. E uma habilidade de, por exemplo, falar do produto, tá? Do jeito que ela vai falar do produto. Então, essas são as habilidades que a gente vai identificando nessa tabela, que a empreendedora vai desenvolver para poder conseguir a competência de vender mais, que é o que ela deseja, certo? O que a gente vai fazer agora para poder desenhar o plano de ação? Para cada habilidade, eu vou responder uma pergunta, duas perguntas poderosas. A primeira pergunta é: qual é a primeira coisa? Escuta, a primeira pergunta: qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para desenvolver essa habilidade? Essa pergunta é do livro A Única Coisa, que é um livro sobre foco, que é lindo. Então, veja, qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para desenvolver a habilidade de divulgação? Eu tenho que criar, por exemplo, criar um portfólio. Não, vamos criar um vou fazer mais fácil que um portfólio, criar uma mensagem. Criar uma mensagem estruturada, uma mensagem, para as pessoas, porque aí as pessoas perguntam assim: "O que você faz?" E eu não consigo responder. Então eu tenho que criar uma mensagem estruturada para responder essas pessoas. Essa é a única coisa que eu preciso fazer agora. Eu preciso fazer mais um monte de coisas? Sim, mas nessa semana eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso fazer oferta. Então, para fazer oferta, qual é a única coisa que eu preciso fazer para fazer a oferta? Eu tenho que estruturar meu preço e formas de pagamento. Tem mais coisa para fazer sobre oferta? Tem, mas agora eu quero dar esse passo. Tá, então agora eu quero desenvolver uma habilidade de comunicação para vender mais.
minha habilidade de comunicação. Ai, finalmente eu tenho que fazer um post lindo sobre meu produto. Porque a pessoa me pergunta, eu posso colocar um link de um carrossel, por exemplo, né? Ah, eu vou lá, link do carrossel, eu vou lá mostrar para ela no meu carrossel, que tem bem bonitinho, tem foto, tem dizendo, tá bem lindo, né? O link do carrossel, daí eu posso colocar no Instagram, posso mandar para as pessoas o link. Se as pessoas me pedirem mais detalhes, eu posso mandar. Então, essa semana eu quero fazer isso. E para eu falar do meu produto, o que, que eu tenho que fazer? Às vezes eu acho que meu produto é bom, às vezes eu acho que é mais ou menos, às vezes eu acho que é caro, às vezes eu acho que é barato. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa de satisfação. Pesquisa com as pessoas. Mas não tenho ninguém que tenha feito ainda usado meu produto ou serviço. Então você pega uma pessoa e aplica nela seu serviço ou dá para ela seu produto e pede a opinião dela. E aí você vai aumentar aqui a sua segurança, para você poder falar do seu produto, até baseado no que a cliente falou. Então você tem aqui bastantinha coisa para fazer, né? Ó, qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para desenvolver a habilidade? Olha as ações que a gente colocou, olha de onde nasceu. Vender mais para cliente não amigo. A habilidade que eu tenho que desenvolver para vender, eu fiz uma lista. E a ação, eu fiz uma lista. Você acabou de ganhar um plano de ação para uma semana, 15 dias, não sei. Você vai colocar aqui o prazo de quanto tempo você se dá de prazo para poder desenvolver essas ações. E agora vem a segunda pergunta poderosa que você vai se fazer quando você fizer essa tabela, que essa pergunta é bombástica. Pergunta baseada em OKRs, que é uma forma de planejamento e metas de metodologias ágeis, usadas inclusive no Google. E dentro das metodologias ágeis, tem bastante coisa dentro do Destrave que eu importei de Scrum, metodologia ágil, design sprint, metodologia ágil, algumas maneiras de fazer gestão, de criar tempo, que é metodologia ágil, que está lá dentro do Destrave, e agora eu preciso que você aprenda isso. Qual é a pergunta poderosa? Valendo 1 milhão. O que tem que acontecer, o que tem que acontecer para que eu considere essa tarefa concluída? Tchau. O que, que tem que acontecer para você achar que você cumpriu, por exemplo, vender mais para clientes antigos? O que, que tem que acontecer nesse processo? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte: vou me dar o prazo de 15 dias para eu entender que eu estou caminhando no meu plano de ação e não vou me cobrar, por exemplo, ainda ter vendido mais. Não vou me cobrar sobre ter vendido mais. Mas nesses 15 dias, eu tenho que ter, ó, sobre esse aqui, ó, eu tenho que ter mensagem escrita. Isso aqui tem que acontecer para eu considerar que eu dei conta. Eu tenho que ter o link de pagamento, se a pessoa quiser pagar por cartão, e tenho que ter, por exemplo, o QR Code do Pix. Se a pessoa quiser meu Pix rapidamente, um cartãozinho, uma coisa do Pix. Eu tenho que ter realizado, né, publicado o post e tenho que ter feito pelo menos 5 pesquisas com os clientes. Tá, vou fazer isso. E aqui, ó, estruturar o preço de formas, de repente, vamos fazer uma lista aqui de contato? E tenho que ter uma lista de contato, né, que eu coloquei agora aqui. Uma lista de 20 contatos, tá? Se isso aqui acontecer, se eu der conta disso em 15 dias, eu vou considerar que eu estou no caminho para vender mais. Com isso pronto, vamos lá. O que eu vou fazer?
entrar em contato com a pessoa que eu já fiz a lista, eu vou contar para ela, eu já vou explicar para vocês a técnica de relacionamento no próximo módulo. Eu vou propor relacionamento, isso aqui eu já vou te ensinar, relacionamento. Aí, da conversa, eu vou mandar para ela, ou o link do post, ou oferta, vou falar do meu produto, né, vou apresentar a solução que eu vou oferecer essa solução. Oferecendo essa solução, eu vou fazer um fechamento de venda e vou repetir isso aqui até vender. E aí, o que que tem que acontecer para eu considerar que eu cumpri essa meta? Eu tenho que fazer posso considerar fazer uma venda, posso pensar nisso. Então, se eu fizer uma venda, eu já considero que esse meu plano aqui deu super certo. Recapitulando essa tabela para que você não fique confusa, nessa tabelinha. A gente foi construindo passo a passo, e aí você já entendeu. Caderno no sentido paisagem. 3 grandes blocos de ação. Primeiro bloco, qual é a competência que eu tenho que realizar agora? Qual é a competência que eu tenho que realizar agora? Não pira, não faz coisa que você tem que fazer depois, é agora. Olhando pra competência que vai realizar agora, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para realizar essa competência? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para realizar essa competência? A gente listou 4, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 5, você que sabe. Olhando para cada uma das habilidades, pergunta 1 de 1.000.000. Qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para desenvolver essa habilidade? Você está se treinando para isso. E aí a gente faz uma lista de ações que a gente tem que fazer. Nessas ações eu vou colocar prazo. Colocou o prazo, qual é a segunda pergunta de 1.000.000? O que tem que acontecer para que eu considere que essa tarefa está concluída, que eu concluí com sucesso? E aí você vai colocar as suas metas do que tem que acontecer. Feito isso, nesse prazo, quero que aconteça isso. Eu estou com tudo pronto, então, para fazer a venda. E aí eu vou fazer o contato, relacionamento, a solução, oferecer, fechamento da venda. Então você entende que aqui eu posso pensar em 10 dias, e aí se eu fizer esse planejamento, levando tudo isso em consideração, eu não vou me cobrar assim: "Nossa, faz 10 dias que eu estou tentando vender e ninguém me responde, eu não vendi nada, não deu certo". Não, gente, levou 10 dias. Você viu o plano? Tem bastante coisinha para fazer, tem bastante habilidade para desenvolver até chegar na venda. Ou você pode pegar uma tarde, faz tudo numa tarde, na outra manhã você vai oferecendo, 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 se dá esse prazo e olha o que aconteceu a partir da aplicação do teu projeto, do teu plano de ação. O que não dá para fazer? Não dá mais para fazer isso. E eu quero que você tenha esse conceito bem claro na sua cabeça, para você não sofrer no estrado. O que não dá para fazer? Não dá para fazer assim: "Ai, preciso vender mais". Aí agora? Aí entra lá no preocupada, estressada, lembra? Que é ansiedade. E agora eu preciso vender mais, não sei o que fazer, por onde eu começo? Ai, acho que eu vou fazer um curso, acho que eu vou assistir uma live, acho que eu ai, que eu faço agora? Meu Deus do céu, não tem para que vender, mas bem que me disseram que empreender é difícil, que não ia dar certo. Oh, calma. Entendeu uma competência que tem que atingir? Tabela. Competência, habilidade, ação. Olhou para ação, primeira pergunta poderosa. Primeira pergunta poderosa, traça os objetivos. Põe o prazo. Olhou para o prazo, segunda pergunta poderosa. Olha para os objetivos. E depois cumpre a tua competência. Olha, analisa se você desenvolveu habilidade suficiente para aquela competência, para aquele desafio que você acabou de se colocar. Certo? Eu espero que essa tabela tenha te clareado muito, os seus planos de ação para você não se atropelar. Esse é o começo de uma agenda interessante. A gente tem mais pelo menos 2 aulas de produtividade, que eu vou te falar sobre agenda, sobre prioridade, para que você possa criar esses conceitos de produtividade com mais leveza e mais eficiência no seu dia a dia. Obrigada pela aula de hoje.